Carlos Campo Largo, um homem conhecido da bairrada. Qual é a característica da bairrada que seria única? Eu penso que a característica mais marcante da bairrada, que porventura não é única, é a sua proximidade do Atlântico e a sua capacidade de fazer vinhos que são refrescantes, que são muito bons enquanto jovens, muito alegres e que depois envelhecem bem. Eu penso que alguém poderia referir a baga como uma característica, essa uva como uma característica da bairrada, mas na verdade ela existe em todo o centro do país. E na minha região eu prefiro sempre que ela seja usada num corte, como por exemplo este vinho aqui, o rol de coisas antigas. Aqui você tem a página 74 daquele livro muito célebre do António Augusto Aguiar, A Memória dos Processos de Vinificação, e nós fazemos um corte em que ela entra numa determinada percentagem, mas com mais 6 uvas. Nós pensamos que isso é bairrada autêntica. Então, realmente, aquele solo e aquele clima e aquela proximidade ao mar são o que mais e melhor caracteriza a nossa região. Por isso também nós podemos fazer brancos tão bons, tão frescos, tão suscetíveis de envelhecer, e os espumantes que evidentemente são conhecidos desde sempre. A baga antigamente fazia vinhos muito rústicos, né, duros. Sim. De um tempo para cá isso mudou. Como que mudou isso? Bom, eu penso que houve ali um certo período em que, nos tempos já modernos, pela década de 80, em que estava utilizando uva de plantações novas que não tinham a melhor qualidade, e aí você tinha um tipo de dificuldade. Antes, nos velhos vinhos da bairrada, é muito interessante porque essa afirmação de dizer que eram vinhos rústicos muito difíceis de beber não correspondia àquilo que os lavradores tradicionalmente faziam, mesmo usando o engaço. Na verdade, esses vinhos eles eram feitos em macerações curtas e eles saíam elegantes, frescos. Tentativas de fazer uma certa intelectualização desse processo levou a vinhos que são efetivamente, podemos chamar-los um pouco monstruosos e muito difíceis, e que porventura teremos que esperar para que eles eventualmente, e não seguramente, nos deem algum prazer passado alguns anos. Agora uma curiosidade, que tem um Pinot Noir aqui. Sim, nós temos um Pinot Noir, fazemos com o Pinot Noir desde espumante, a vinho tinto, rosé, branco. Mas não é uma coisa comum Mas eu tenho que explicar mesmo em Portugal, né? Não é uma coisa comum. Isso é verdade, mas nós ali temos muito boas condições. Se devidamente trabalhados, o Pinot tem que ser muito acompanhado na vinha para não amadurecer demais. Mas o Pinot não é assim tão novo na bairrada. Quando a méthode champenoise chegou na bairrada, o método clássico de segunda fermentação na garrafa, aí o Pinot Noir e a Chardonnay chegaram também. Eles foram postos de lado, principalmente o Pinot Noir foi posto completamente de lado, porque realmente ele tinha um rendimento, uma produção muito baixa, e naquele então, há um século atrás, o importante era o vinho-alimento, não é? Então eu tive a ideia, pelo meados dos anos 90, de trazer o Pinot de volta, e creio que com algum sucesso. O senhor fez um vinho junto com o Rui Cunha, o senhor fez um vinho no Douro e ele fez um vinho na bairrada. Você conhece o Pinot, então? Eu conheço o Pinot e conheço muito o Rui Cunha também. O Rui Cunha é um grande amigo, infelizmente ele tem agora um familiar doente, e eu estou até tentando exatamente renovar essa parceria com ele. O que fizemos foi uma coisa muito interessante. Eu fui ao Douro e da safra de 2006 eu fiz um corte dos vinhos que ele lá tinha. Ele veio a minha adega na bairrada e com os vinhos que eu tinha da safra de 2007, ele fez um corte branco. Então nós pegámos em 3 garrafas de cada um desses vinhos, 3 de branco, 3 de tinto, colocámos numa caixa muito bonita e ela foi apresentada no mercado. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Tem esse cavalinho saltando o Pinot, dando o Pinot. Isso aí. Isso.